No último vídeo que falamos sobre o parágrafo 26, eu deixei de lado a última frase do parágrafo, que faz um resumo sobre os próximos tópicos que falam sobre a busca do homem por Deus, esse desejo de Deus que todas as pessoas têm, a revelação divina pela qual Deus vem ao encontro do homem e, por fim, a resposta da fé. Então, após termos falado um pouco sobre as diferenças entre fé e crer, vamos agora para um tema essencial do catecismo, que é o desejo de Deus que o homem tem e essa nossa busca por Deus. Este tópico está descrito nos parágrafos 27, do 27 ao 30. E vamos explorar um pouco mais sobre nossa relação com Deus e como, mesmo em nossas fragilidades, mesmo em nossas fraquezas, nós somos constantemente chamados a responder ao amor divino de Deus. E aqui surgem algumas perguntas que são bastante básicas e bastante comuns, né? Quem nunca se perguntou sobre o sentido da vida? Ou já sentiu alguma inquietação que parece que nunca vai acabar? O catecismo ele ajuda a gente a compreender que essa inquietação é um reflexo de algo que é muito maior. No parágrafo 27, nós lemos o seguinte: o desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. Então, o catecismo ele começa nesse parágrafo nos dizendo que o desejo por Deus ele está inscrito no coração do ser humano. E nós temos esse desejo porque fomos justamente criados por Deus e para Deus. É justamente esse desejo de Deus que nos impulsiona a buscar o sentido na vida, a procurar algo que é muito maior do que nós mesmos. Mesmo quando buscamos alegrias em outras coisas, dinheiro, sucesso, prazeres, nós rapidamente vamos percebendo que nada disso preenche o nosso coração. Isso porque somente Deus vai ser capaz de saciar plenamente esse desejo que Ele mesmo colocou em nós. É como a gente tentar se matar a sede com a água do mar. Não adianta a quantidade que tomarmos dessa água, a sede nunca vai cessar. Então a gente pode, num exemplo mais prático, né, a gente pode imaginar um quebra-cabeça onde todas as peças estão posicionadas, né, no seu devido lugar, menos uma, a peça central, que dá sentido a tudo, que dá sentido àquela imagem. A vida da gente, ela pode ser descrita mais ou menos dessa maneira. Às vezes nós buscamos preencher esse buraco, essa peça que falta, com coisas materiais, né? Buscando sucesso, buscando dinheiro, relacionamentos, enfim, coisas mundanas. Mas sempre vai ficar faltando, porque nada disso encaixa naquele lugar. Essas coisas não vão conseguir preencher, porque somente Deus vai ser capaz de preencher esse vazio, vai ser capaz de dar sentido ao todo. Então, a única peça que vai completar esse quebra-cabeça é Deus. Nossa dignidade está em sermos chamados a essa comunhão com Deus. Nós não somos apenas criaturas. Nós somos filhos amados, somos criados para o amor. Mas para que essa relação aconteça, nós precisamos responder livremente ao chamado de Deus. Ele nos convida, mas nunca nos obriga. Então aqui no parágrafo nós vemos isso, né? Deus não cessa de atrair o homem para si. E só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade. Então o parágrafo 27 ele fala sobre o desejo de Deus inscrito no coração do homem. O parágrafo 28 ele vai falar da busca de Deus ao longo da história. Desde sempre os seres humanos buscam a Deus. E essa busca ela vai se manifestar de maneiras diferentes dependendo da cultura, né? E algumas formas de se manifestar essa busca são as orações, sacrifícios, rituais, meditações. Cada cultura
vai fazer a sua maneira, vai expressar essa necessidade de se conectar com algo maior. É justamente a busca que eu falei anteriormente no exemplo do quebra-cabeça. Então, o catecismo ele nos diz que essa busca por Deus ela é tão universal que podemos dizer que o homem é, por natureza, um ser religioso, mesmo quando essa busca ela é confusa, quando ela é incompleta. Mesmo assim, ela reflete um desejo profundo de que as pessoas têm de encontrar Deus, né? Então, no parágrafo 28, nós vemos o seguinte, ó, de muitos modos, na sua história até hoje, os homens exprimiram a sua busca de Deus em crenças e comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações. Apesar das ambiguidades de que podem enfermar, estas formas de expressão são tão universais que bem podemos chamar ao homem um ser religioso. São Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 27, ele nos diz o seguinte: Deus criou o homem para procurá-lo e para encontrá-lo, pois não está longe de cada um de nós. Então a gente pode pensar da seguinte maneira: Deus está mais perto de nós do que a gente pode imaginar. Assim como o ar que nós respiramos, ele está sempre disponível. Então ele está sempre esperando por nós, esperando que nós o procuremos. Agora, o parágrafo 29 vai nos falar um pouquinho sobre as causas do afastamento de Deus. Se Deus nos chama constantemente, por que algumas pessoas se afastam e não o reconhecem? Essa é uma grande questão que surge de maneira rotineira. E o catecismo ele nos aponta algumas razões importantes que eu tenho certeza que você já ouviu. Uma delas é a revolta contra o mal. Quando nós enfrentamos sofrimento ou injustiças, podemos nos revoltar e culpar Deus. Esse tipo de situação ela é bastante comum de encontrarmos no dia a dia. Uma outra razão é a ignorância ou a indiferença. Muitas pessoas simplesmente não conhecem Deus ou acham que ele não é relevante. Uma terceira razão são as distrações do mundo. A busca por riquezas, poder e prazer muitas vezes vão cegar as pessoas para aquilo que realmente importa. Uma quarta razão é o mau exemplo dos irmãos, quando os católicos não vivem de acordo com sua fé, isso acaba afastando os outros. É uma situação também bastante comum no dia a dia. E uma quinta razão é o medo e o pecado. O pecado nos faz sentir vergonha e, assim como Adão e Eva no Jardim do Éden, que se esconderam de Deus, muitas vezes o pecado nos faz com que nos escondamos de Deus. Agora, o parágrafo número 30 vai falar sobre a perseverança de Deus em chamar o homem continuamente. Mesmo quando nós nos afastamos, Deus nunca desiste de nós. Ele nos chama continuamente porque sabe que só nele vamos encontrar a verdadeira felicidade. Mas essa busca por Deus exige esforço da nossa parte. Não basta querer. É preciso agir também. O catecismo vai destacar aqui 3 atitudes essenciais. A primeira delas é o esforço da inteligência. Nós precisamos refletir, estudar, precisamos meditar sobre Deus. A segunda atitude é a retidão da vontade. É preciso querer o bem e estar disposto a segui-lo. E a quarta atitude é ter um coração puro. A humildade e a sinceridade nos abre para a graça de Deus. Santo Agostinho resume muito bem isso aqui nesse parágrafo, onde ele diz: nos fizeste para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Esses parágrafos do catecismo, eles nos mostram que a busca por Deus, ela é ao mesmo tempo um chamado divino e uma necessidade humana. Mesmo que nos afastemos ou nos distraiamos, Deus nunca desiste de nós. Ele nos convida com paciência e amor a encontrá-lo e a descansar nele.